Estamos saindo. Sem esculacho, sem esculachar a gente. Essas foram as palavras de quase 25 bandidos fortemente armados ao se renderem à polícia após invadirem uma casa e fazerem uma mulher de refém. Os mesmos criminosos que humilham cidadãos desarmados, que roubam, assaltam e matam famílias inocentes com fuzis em punho, imploraram clemência quando enfrentaram 2.500 policiais. Esta é a história da maior operação policial da história do Rio de Janeiro e do exército de bandidos que dominou a cidade. 28 de outubro de 2025. Complexos do Alemão e da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Área de 9 milhões de metros quadrados, 2 vezes o tamanho de Copacabana. 280 mil pessoas vivem nessas comunidades, reféns do terror imposto pelo Comando Vermelho. A Operação Contenção mobilizou um contingente jamais visto, 2.500 policiais civis e militares, helicópteros, 32 veículos blindados terrestres, 12 veículos de demolição, drones. Um verdadeiro aparato de guerra. E não era para menos. O resultado, números que expõem a dimensão aterradora do poder bélico da facção. 125 mortos, incluindo 4 policiais, 81 criminosos presos, 94 fuzis apreendidos. Mas esses números contam apenas parte da história. O exército do Comando Vermelho. 94 fuzis de guerra apreendidos, 81 bandidos presos, 60 criminosos mortos em confronto. Façamos as contas. Estamos falando de pelo menos 216 criminosos identificados em apenas uma operação. Mas especialistas em segurança estimam que esse número representa apenas uma fração. Se levarmos em conta a quantidade de bandidos que conseguiram fugir pela mata, que se esconderam em casas, que escaparam pelas trilhas clandestinas, estamos falando de um contingente estimado em pelo menos 500 bandidos mobilizados para defender o território. 500 criminosos, armados com fuzis, granadas, coquetéis Molotov, utilizando drones para lançar bombas, construindo barricadas estratégicas, organizando seteiras para abater helicópteros. Isso não é um grupo de traficantes. Isso é um exército. Um exército que durante anos construiu torres de observação disfarçadas de igrejas, que treinou atiradores especializados em derrubar aeronaves, mais de 70 ataques a helicópteros em 5 anos, que dominou um território equivalente a uma cidade inteira. Enquanto a população sofria, lideranças como Edgar Alves de Andrade, o Doca, viviam em mansões com lagos artificiais e academias de luxo. Um império criminoso financiado pelo terror. Mas voltemos àquela cena inicial. Quase 25 bandidos fortemente armados invadem uma residência, fazem uma mulher de refém, aterrorizam uma família. São os mesmos que apontam fuzis para trabalhadores na Avenida Brasil, os mesmos que executam rivais sem piedade, os mesmos que impõem toque de recolher aos moradores. Mas quando 2.500 policiais cercam a área, o que acontece? Eles se rendem e imploram. Sem esculacho, sem esculachar a gente. Que ironia amarga. Onde estava essa preocupação com dignidade quando humilhavam famílias desarmadas? Onde estava esse pedido de respeito quando executavam vítimas inocentes? Onde estava essa clemência quando aterrorizavam comunidades inteiras? Esses guerreiros do crime são corajosos apenas contra quem não pode reagir, contra o cidadão de bem, desarmado, trabalhador. Mas quando enfrentam a força policial preparada, o que vemos? Fuga pela mata, rendição em massa, súplicas por misericórdia. A verdade nua e crua. Bandidos fortemente armados são valentes apenas contra os indefesos. São lobos entre ovelhas, mas cordeiros diante de outros lobos. Mas essa guerra cobra um preço alto. 4 policiais perderam suas vidas. Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos. Rodrigo Veloso Cabral, 34 anos. Cleiton Serafim Gonçalves e Herbert, do BOPE. Heróis que enfrentaram um exército de criminosos para devolver a paz à população. 46 escolas fechadas. Mais de 50 ônibus sequestrados e transformados em barricadas. A Avenida Brasil e a linha amarela, principais artérias da cidade, bloqueadas. 3 civis inocentes baleados por balas perdidas. Uma cidade inteira paralisada pelo terror. E na madrugada seguinte, uma cena que chocou o país.
Moradores levando pelo menos 70 corpos encontrados na mata para a Praça São Lucas. Corpos com marcas de execução. A maior operação letal da história do Rio de Janeiro. 95 fuzis. 81 presos. Dezenas de mortos. Mas quantos fugiram? Quantos continuam armados? Quantos voltarão? Esta operação expôs uma realidade que muitos preferem ignorar. O Comando Vermelho não é apenas uma facção criminosa. É uma organização paramilitar com centenas de soldados, armamento de guerra e estrutura militar. E quando esses soldados do crime foram confrontados por verdadeiros profissionais de segurança, mostraram sua verdadeira face. Covardes que humilham os fracos imploram aos fortes. A guerra contra o crime organizado no Rio de Janeiro está longe de terminar. Mas uma lição ficou clara naquele 28 de outubro. Leões de papel só rugem quando não há outros leões por perto. Esta foi a maior operação da história do Rio. Mas será que foi suficiente? Não esqueça de curtir e seguir o canal. Você é muito importante pra gente.